pensando na seleção, jogadores que, assim, despontavam muito a parte física. Teve algum jogador que, assim, a gente já falou de melhores jogadores. Isso eu respondo, Ronaldo Fenômeno. Eu sou médico do esporte, cara. O que eu vi, depois de velho, como médico, mas quando. Cara, a associação que ele conseguia de explosão muscular, de volume muscular, velocidade e raciocínio. Bom, não é à toa que eu tatuei ele, né? Então, assim, desculpa até te cortar, mas assim, pra mim, não sei o que você vai responder, mas pra mim é Ronaldo Fenômeno. Mas assim, que te impressionava nos treinos, que você falava, não, esse cara é fora de série. Eu citaria vários, né? Eu imagino porque assim, um moleque é muito grande. Ele trabalhou em 82, 86, 94, 92. Eu tô tentando restringir na seleção, mas assim, se vier, sei lá, uns 2, 3 nomes que te vem na cabeça. O Cafu já era uma coisa mais genética, Sim. né? O Cafu, assim, a tá bem até hoje, né? a aeróbia dele é impressionante. Eu só vi um lá atrás, parecido, que era o Rosemiro, lateral direito também do Palmeiras, década de 70 lá. Mas o Cafu, assim, também era muito fisicamente, entendeu? Ele conseguia, porque normalmente quem tem muito fôlego, vamos dizer assim, mais tecnicamente falando, normalmente perde em velocidade. Sim. O cara tem um cara que é maratonista, ele, se você for ver a velocidade, o cara não é lá essas coisas. O Cafu conseguia ser rápido, ele conseguia ser... Esse cara que 90 minutos é pouco, né? Então, ele tinha essas características, mas é uma coisa genética dele. O Ronaldo já foi um atleta que ele foi construído também, né? Essa musculatura dele. E isso, para ser construído, você também tem que ter essa propriedade de poder receber. Sim. Esse tipo de trabalho, como o Zico também foi, que era bem franzino, e o Zico tinha uma explosão com mudança de direção, como você falou, muito rápido, raciocínio muito rápido, né? Esse negócio desses atletas de altíssimo nível, eles têm uma visão periférica muito maior do que qualquer outro atleta. Você pega Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Messi, eu acho que o Cristiano Ronaldo nem tanto, entende? Mas esses caras, o próprio Neymar, cara, eles enxergam muito mais aqui atrás do que os outros. Sim. Entendeu? Quando você botar naquele aparelho lá que você olhar aqui, aquele exame de vista, ele, com certeza. E assim, a rapidez de processar essas informações. Por isso que chegam no nível que chegaram. Então, assim, são vários atletas que eu trabalhei que têm essa propriedade, né? Uns, de repente, na velocidade, outros na parte aeróbica, como o Cafu, e também veloz. O Fenômeno, quando ele disparava com a bola, que ele pegava a bola atrás, ele já fazia uma leitura, cara, de tudo que está pela frente dele, os espaços que ele tinha, e muito rápido, né? Esse processamento. Vamos voltar lá atrás, talvez vocês não tenham visto jogar, Pelé. Era isso. Ele era muito diferente dos outros, muito acima dos outros, e foi um cara que investiu na condição física dele. Que o Hélio Maffei, que era o preparador físico dele, me contou que várias vezes ele ia de manhã sozinho, que o Hélio Maffei fazia uns trabalhos com ele de preparação física, que naquela época chamava Circuit Training, que era um circuito que era feito para ele fazer mudança de direção sem bola, com bola, né? E ele já fazia isso, cara. No final da década de 60, início da década de 70, o Pelé já fazia isso e fazia treinamento físico sozinho, junto com o preparador físico, que era o Hélio Maffei, né? Fala um pouco do professor Tele Santana. O Tele, tive a felicidade de conhecer o Tele em 1979 no Palmeiras. Eu era o preparador físico, tinha 2 anos que eu era o primeiro preparador do Palmeiras, né? E ele chega em 79 no Palmeiras, e a gente fez uma boa campanha, chegamos até a semifinal do Brasileiro, eliminando o Flamengo nas quartas de Zico, Júnior, tudo, ganhando de 4-1 do Flamengo lá no Maracanã. Esse jogo, meu parecer, é que levou ele para a seleção brasileira em 80, início de 80, que impressionou todo mundo lá no Rio, ainda mais em cima do Flamengo, com o Zico, Júnior, aquele time fantástico que o Flamengo tinha, metendo 4, né, com uma molecada que o Palmeiras tinha. E o que o Palmeiras jogou, não tomou conhecimento do... E como a maneira do Tele trabalhar é essa. Ele impunha a tática dele. Não é desrespeitando o adversário, mas o adversário que tinha que se virar. Ele impunha a tática dele. Não é desrespeitando o adversário, mas o adversário que tinha que se virar, né?
quando ia jogar contra o São Paulo, e porque a maneira do São Paulo jogar era aquela. Entendeu? Então, assim, ali com ele, cara, eu tive um primeiro treinador que foi o Oswaldo Brandão, que era muito disciplinador, e o Telê também, que era um cara, assim, extremamente profissional, não aceitava brincadeira, não aceitava nada disso, e, assim, concentrado o máximo possível para fazer o melhor para a equipe. Né? E eu fui aprendendo tudo isso também com ele, né? Essa seriedade no trabalho, e também, assim, como lá atrás, já no Palmeiras, com o Hélio Mafia, também, assim, assimilei um pouco o negócio de planejamento, saber planejamento e tal. E eu fazia isso junto com o Hélio Mafia no Palmeiras, até aprendendo bem como é que se fazia. Na época, muito menos jogos que hoje. A gente tinha muitas semanas inteiras, né, de trabalho. Como é que nós vamos fazer a carga de trabalho uma semana inteira? E com o Telê, ali no Palmeiras, houve uma sincronia, acho que boa entre a gente, a maneira de eu trabalhar, com a maneira de trabalhar, a ponto de, quando nós chegamos no São Paulo, desse período no Palmeiras 79, eu tive essa extensão com ele na seleção. Ele vai para a seleção de 80 até 82. Final de 82 ele vai para o Al-Ahly da Arábia Saudita. Eu pedi para ele ficar até dezembro, cumprir meu contrato com o Palmeiras, não sair no meio. Isso foi em outubro. Eu vou até dezembro no Palmeiras. Aí tentei o visto lá preparável desde início de dezembro, só fui conseguir o visto 20 de janeiro para viajar para lá, para trabalhar com o Telê lá. Quando ele volta, eu estendi um pouco mais meu período no clube lá na Arábia. Eu volto para a Copa, a gente voltou para a eliminatória de 86. O Telê faz a eliminatória de 86. Na época, a eliminatória era um mês. Uhum. Era um grupo de 4, os outros 2 grupos de 3. Então, você matava, são 4 jogos, você matava em um mês. Então, esse mês aí é como se fosse as nossas férias, lá do clube lá, e a gente fez a eliminatória para a Copa de 86. Eu fico lá até março, chego em março, me junto com a delegação que estava na Toca da Raposa para a Copa de 86. De 86 até... 86 eu vou para a Seleção dos Emirados com o Parreira. De 86 até 90, ele estava indo para o clube, tudo me convidando, mas eu estava com contrato. Primeiro com a Seleção dos Emirados, depois com a Seleção da Arábia Saudita. Eu não pude. Quando termina a Copa de 90, que eu estava com a Seleção dos Emirados, cheguei em outubro, ele assume São Paulo, me convida, eu estava sem clube. Aí a gente começa a trabalhar no São Paulo, que foi até abril de 94, antes do Mundial. Graças a Deus, né? Parou. Bom tempo aqui. E assim, uma pergunta bem abstrata, só pra gente... Quem que era melhor, o Telê da seleção ou o Telê do São Paulo? Eu acho que ele implantou mesmo a situação mesmo o trabalho dele do São Paulo, ele tentou implantar na seleção. Eu acho que a seleção, pelo nível, né, dos jogadores que você selecionava, assim, tecnicamente e tal, melhor que o São Paulo. Só que no São Paulo ele tinha mais tempo para fazer esse tipo de trabalho do que na seleção. Então, eu acho que o resultado no São Paulo acabou acontecendo também por isso. Na seleção de 82, ele pega a seleção em 80. E se você for ver as convocações, vários jogadores passaram e foram ficando para trás, como Amaral, zagueiro. Vários jogadores foram sendo cortados aí, né, até chegar naquela seleção que foi a ideal para a Copa. Então, isso aí foi sendo trabalhado durante esse período de eliminatória e até chegar naquele grupo de 82 lá e fazer aquela campanha que, infelizmente, acabou não acontecendo com o título, mas acho que merecia. Quando nós chegamos, o Cafu era meia, não era lateral. Quem faz o Cafu lateral foi o Telê. Só que o Cafu chegava 300 vezes na linha de fundo, que era o Pelé. Fazia os treinamentos para que os laterais chegassem para botar essa bola dentro da área, só que ele não conseguia cruzar direito. Aí, coitado do Cafu, que era 100 vezes ali, ó. E o Pelé ali na lateral, sem ninguém lá dentro da área, vai lá, ajeita o corpo, faz isso aqui. A bola do Cafu, ela terminava atrás do gol, ou atravessava tudo. O Cedric. Aí o que era? Era um passe. Pro Cedric. Ele tinha que ali dar um passe para dentro da área, não é simplesmente um cruzamento. E ele insistia muito com isso. Teve uma excursão passamos um mês na Espanha, naquele torneio que tem de agosto lá.
São Paulo ganhava. pré-temporada. O São Paulo ganhava. Que se fosse Palmeiras, ia considerar mais um Mundial, né? O Tele jogou para mim e falou assim, Muracy, pega a bola lá no meio do campo lá, eu quero 1,50 m bola para ele dominar o pé aqui e botar a bola na frente dele, porque ele domina, a bola vem aqui atrás. Até ele ajeitar o corpo aqui, já está marcado. Então bota aqui, para ele botar a bola na frente dele, para ele dar continuar a jogada, bota no peito para ele botar lá. E eu comecei lá, terminava o treinamento, e metendo a bola a meia altura, metendo a bola no alto, para ele dominar no peito e botar para frente. 5, 6 dias lá, depois do treino que a gente fazia isso, eu falei, pô, prof, eu vou ficar fazendo isso aí até quando? Até quando ele mandar Se o Tele quisesse, ele punha você pra jogar também. assim, Ele faria- eu tinha uma modéstia à parte, né? Facilidade para bater na bola, né? Ah, O ele jeito que fazia ele treinar gostava de também, bater, pelo porque eu vi ele ensinando jogadores no 79 no Palmeiras, e eu como volante, eu era volante no São Paulo. E o volante naquela época, era sozinho no meio do campo. Meia, os dois Todo mundo pontas, na o frente. atacante lá e você ali, e Só. você tinha que ser o cara pensante do time. As jogadas começavam com o volante. A ponto de o Poi, chegou uma época, começaram a descobrir esse negócio de marcar o cara aqui, que era a saída da bola, do volante. Ele me puxa de quase zagueiro, bota um volante falso, sabe para quê? A hora que a gente ia sair jogando, o volante, esse cara levava a marcação dele para lá para eu poder sair com a bola. Entendeu? Você vê a tática que ele inventou ali para eu poder sair sem marcação. Entendeu? Então, assim, o volante era o cara que tinha esse passe longo, passe médio, tudo. Então, eu tinha que fazer muito treinamento, eu fazia assim com a bola. O Ronaldão, por exemplo, mandava a bola na direita dele. A direita dele era 0. Para ele poder dominar, para ele poder dar um passe. Nem toda a jogada ele ia conseguir virar o corpo para dominar com a esquerda. Que é a jogada que ia ter que dominar com a direita. Então ia eu lá, aí o Altair, até que era meu auxiliar, também me ajudava em algumas coisas. Mas eu que fazia esse tipo de trabalho para o Tele. O Tele nunca teve auxiliar. O Muricy não foi auxiliar dele. O Muricy acompanhava os treinos. Ele era o treinador do Sub-20. Ia lá, como o Oscar também acompanhou, como o Dario também acompanhou. Né? Mas ele, na seleção, tinha a figura do auxiliar, mas não fazia o trabalho de auxiliar. Eu fazia esse trabalho com bola juntamente com ele. Então, o Cafu, aconteceu isso aí. Aí eu teria como é que tá o Cafu lá? Não, tá bem, tá. Botar a bola na frente e tal. Aí ele parou. Mas ele pegava o Elivelton, por exemplo, que chegava com facilidade na linha de fundo, chegava na hora de cruzar, ele não fazia. Ele chegava assim, 50 bola lá para o Elivelton dar aquela cavadinha no segundo pau. Vai para a linha de fundo, chega, cava no segundo pau, que não vai ter ninguém. Entendeu? Então o Cafu era esse cruzamento, e também para o Cafu entrar pela meia, que às vezes ele ia por fora e ia pela meia. Para ele chegar ali na entrada da área e bater, assim que você bate de cima para baixo, a bola sair no chão, rasteira, né? Cruzado, que é mais difícil para o goleiro. Tudo isso eu teria. Estou falando de Cafu, de Elivelton, mas era com todo mundo.